Bom, vamos agora resolver o exemplo 4, né? Duas espiras circulares concêntricas e coplanares, então essas espiras têm o mesmo centro e estão no mesmo plano, como está indicado na figura, né? A menor tem raio de 0,4 π e a segunda tem o raio 0,8 π. São percorridas por correntes de intensidades I1 é igual a 1 ampere e I2 igual a 4 amperes, respectivamente, conforme mostra a figura. Então, a corrente I1 está percorrendo a espira menor no sentido horário e a corrente 2 está percorrendo a espira maior no sentido anti-horário, tá? O que ele quer? Determine a intensidade do vetor campo magnético resultante no centro das duas espiras. Então, eu vou calcular o campo produzido pela primeira espira, o campo produzido pela segunda espira, no centro, né, de ambas, e daí eu vou ver se os dois têm o mesmo sentido. Exemplo, B1 e B2 estão apontando para dentro, ou B1 e B2 estão apontando para fora, eu somo. Ou se um campo está apontando para dentro e o outro para fora, eles têm sentidos opostos. Então, o vetor campo elétrico, campo magnético resultante vai ser a diferença desses dois campos magnéticos, tá bom? Então, olha, aqui eu representei as espiras separadamente, né? A espira menor de raio R1, 0,4 π, sendo percorrida por uma corrente 1, que é 1 ampere. A maior, de raio 0,8 π, sendo percorrido pela corrente 4 amperes. E nós vamos calcular os campos de cada uma separadamente, né? Então, nós temos que B1 na espira, M0 I sobre 2R, no caso aí é I1 e é R1, né? Então, o nosso B1, ele vai ser igual ao μ0, que é igual a 4π vezes 10 a menos 7, o I1 é 1 ampere, sobre 2 vezes o raio é 0,4π, né? 0,4π eu vou escrever como 4π vezes 10 a menos 1, tudo bem? Então, eu tenho que 4π dividido por 4π cancela, 1 dividido por 2 dá meio, então é que eu vou ter 0,5, 10 a menos 1 passa para cima 10 a mais 1, então eu vou ter 0,5 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla, ou 5 vezes 10 a menos 7, né? Então, o campo da primeira espira, eu posso escrever como 5 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. E vou calcular agora o campo da segunda espira, né? Então, a gente sabe que o B2 é igual a μ0 vezes I2 sobre quem? Sobre 2 vezes R2. Isso aqui vai ser igual, o μ0 é 4π vezes 10 elevado a menos 7, a corrente 2 é 4 amperes, tudo isso dividido por 2 vezes R2. Esse 0,8π eu vou escrever como sendo 8π vezes 10 a menos 1 metro, né? Então, eu vou ter 8π vezes 10 elevado a menos 1 metro. Bom, 4 vezes 4 é 16, 2 vezes 8 é 16. Então, eu sei que 16 cancela com 16, π corta com π, esse 10 a menos 1 passa para cima 10 a mais 1, então o campo produzido pela segunda espira vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla. Agora, se esses dois campos tiverem mesmo sentido, o campo resultante é a soma deles. Vamos verificar o sentido dos campos, né? Então, como é que eu determino usando a regra da mão direita? Então, a palma da mão tem que estar aberta dentro da espira, né? Ou a palma da mão tem que estar para dentro ou para fora. Vai depender do sentido da corrente que é dado pelo polegar. Então, aqui, olha, o polegar aqui vai girar no sentido horário e a palma da mão está voltada para dentro. Então, o campo na espira número 1, o B1, ele está apontando para dentro da espira, ele é xzinho, tá? Opa, então esse aqui é o B1 aqui é xzinho. O campo da espira número 2
Se eu colocar a palma da mão apontando para dentro e girar o polegar está girando contra a corrente. Então, o correto é palma da mão para fora. Quando eu girar o polegar está girando no sentido da corrente. Como a palma da mão está apontando para fora, para cima, né? Então, o campo está saindo. Saindo, eu vou falar que o nosso campo é bolinha, né? Então, como eu tenho um campo apontando para dentro da folha, um campo apontando para fora da folha, eu tenho campos que são campos que têm sentidos opostos. Então, quem que é o campo resultante, né? É o B2 menos o B1, é o maior menos o menor. Então, o nosso campo resultante BR vai ser igual ao maior, que é 1 vezes 10 a menos 6. A gente vai subtrair do menor, que é meio vezes 10 a menos 6, né? 1 vezes 10 a menos 6 vezes meio vezes 10 a menos 6 dá 0,5 vezes 10 a menos 6 Tesla, apontando no sentido do maior, ou seja, apontando para fora do plano do papel, tá bom? Bom, agora vamos dar uma olhadinha na próxima questão, né? Que é a questão 5. Então, vamos dar uma olhadinha na questão 5 para ver qual que é o enunciado dela, né? Ele coloca assim: no interior de um solenoide de comprimento 0,16 metros, registra-se um campo magnético de intensidade 5π vezes 10 a menos 4 Tesla, quando ele é percorrido por uma corrente de 8 amperes. Quantas espiras tem esse solenoide? Adote que o μ0 é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro sobre ampere. Bom, agora eu tenho um solenoide, né? Os dados desta questão estão indicando o que para a gente, né? Então, ele está indicando aqui que nós temos um solenoide. Esse solenoide tem um comprimento que eu estou chamando de L de 0,16 metros. Eu sei o campo no interior do solenoide, 5π vezes 10 elevado a menos 4 Tesla, é um dado do problema. A corrente que percorre o solenoide é 8 amperes e ele quer o número de voltas, né, de espiras que eu tenho em torno desse solenoide. Então, vou ter que usar a equação para o solenoide do campo magnético. A gente sabe que o campo produzido por um solenoide é μ0i vezes N sobre L. N é o número de espiras e L é o comprimento do solenoide. Como eu quero o N, o L vai passar multiplicando e o μ0i vai passar dividindo, tá? Então, vai ficar B vezes L, o L passou multiplicando, dividido por μ0i. Isso aqui é o número de espiras. Nós temos tudo, né? Então, quem que é o N, né? É o B vezes L, o B é 5π vezes 10 a menos 4. Então, 5π vezes 10 a menos 4, vezes L, que é o comprimento do solenoide, que é 0,16. Tudo isso dividido por quem? Ó, por μ0. μ0 é 4π vezes 10 a menos 7, vezes I, né? E o I, ele falou para a gente que é igual a 8 amperes, né? Então, vamos ver como é que fica essa continha, né? Olha, eu sei que π pode cortar com π. No lugar de 0,16, eu vou escrever 16 vezes 10 a menos 2, né? Daí, a gente vai ter que 16 dividido por 8 dá 2, 5 vezes 2, 10. Então, eu vou ter 10, 5 vezes 2, 10, 10 a menos 4, vezes 10 a menos 2, 10 a menos 6. Tudo isso aqui dividido por 4, vezes 10 a menos 7, né? 10 dividido por 4 é a mesma coisa que 5 dividido por 2. E 5 dividido por 2 dá 2,5, né? 10 a menos 7 passa para cima, 10 a mais 7, com menos 6 dá 10 a primeira. 25 vezes 10, desculpa, 2,5 vezes 10, nós vamos ter 25 voltas, tudo bem? Ou 25 espiras, tá? Com isso, a gente resolve o exercício 5, que é pura utilização da expressão do campo no solenoide, né? E vamos terminar agora a lista com a questão número 6. Então, vamos lá com um pouquinho de cuidado, né? Então, uma espira circular de raio 0,1 metro e com centro no ponto C,
esse que é o ponto C, né? É percorrida por uma corrente I1, no sentido anti-horário. Então, eu tenho S espira, né? Tem uma corrente I1. Essa espira está apoiada sobre um fio retilíneo longo. Então, aqui nós temos o fio, né? Que é percorrido por uma corrente I2, como indica a figura. E ele não fala o sentido do I2, se o I2 aqui no fio está sendo para a direita ou para a esquerda. No entanto, não há contato elétrico entre o fio e a espira. E como os fios são muito finos, pode-se considerar como sendo R a distância entre o fio retilíneo e o centro da espira. Então, se eu pensar só no fio, do fio até o centro da espira é o próprio raio da espira. Verifica-se que o campo magnético resultante no centro da espira é nulo. Então, o campo produzido pela espira, somado vetorialmente com o campo produzido pelo fio, vai me dar zero no centro da espira. Para que isso ocorra, determine, o sentido da corrente 2 e o valor da razão I2 sobre 1. Considere aqui que o μ0 é 4π vezes 10 a menos 7, Tesla vezes metro sobre ampere, e se eu precisar do π, o π é igual a 3. Então, é muito interessante aqui, porque nesse exercício, a gente quer que o campo no centro dessa espira seja um campo resultante nulo, Mas ele é produzido por quem? O campo no centro da espira é produzido pela espira e pelo fio, Como eu sei o sentido da corrente 1, então eu vou usar lá a regra da espira, Palma da mão aberta. Se ela está voltada para dentro da espira, o sentido que o polegar gira é o sentido horário. Mas não é isso, ela está no sentido anti-horário. Então, a palma da mão não vai estar voltada para dentro da espira, ela vai estar voltada para fora da espira. Se ela está voltada para fora, o polegar, ao girar, o polegar gira no sentido da corrente. Então, o sentido do B, do campo, produzido pela espira, ele está apontando para onde? Palma da mão está para cima, então o campo está saindo do cano da espira, Escrever aqui saindo, Bom, se eu tenho o campo da espira saindo do fio, tem que estar apontando para onde? Para dentro. Qual é a regra do fio? Polegar no sentido da corrente, eu vou ter que testar para a esquerda e para a direita, E o sentido que os dedos girarem em torno do fio, esse é o sentido do campo, Se eu colocar o sentido da corrente para a esquerda, quando chegar lá, ó, o meu dedo vai girar, quando chegar em C vai estar apontando para dentro, E é justamente isso que eu quero. Se eu colocasse o polegar no sentido oposto, ele ia girar e ia apontar para fora, mas o campo da espira já está saindo. Eu quero que o do fio faça o contrário, eu quero que o do fio os dedos apontem para dentro, Então, como eu quero que o campo produzido pelo fio seja um campo que aponte entrando, xizinho, A gente acabou de resolver a letra A, Qual que é o sentido da corrente 2, Então, I2 é uma corrente que vai da direita para a esquerda, tá? Então, da direita para a esquerda. Esse é o sentido de I2, que vai fazer com que a soma dos dois vetores aqui opostos e eles podem se anular, E na letra B? Na letra B ele pede o seguinte, qual é a razão? I2 sobre 1, Como é que eu vou achar essa razão, O campo resultante no centro da espira só vai ser zero quando? Quando o campo da espira tiver o mesmo valor que o campo do fio. Porque como a corrente está caminhando da direita para a esquerda, eu já sei que os campos são opostos. Para que eu some vetorialmente e eles se anulem, o que eu vou ter, Eu vou ter que o campo do fio vai ter que ser numericamente igual, ao campo produzido pela espira, E aí vamos escrever a equação. Quem que é o campo produzido pelo fio? M0 e 2, Sobre quem? Sobre 2π. A distância do fio até onde eu estou calculando o campo é o próprio raio da espira,
No caso da espira, o campo produzido por ela é M0 e 1. Tudo isso dividido por 2R, que é o próprio raio da espira. E aí a gente pode ver que vários termos se cancelam, né? M0 quando passar dividindo corta com M0, o 2 corta com 2 e o R corta com R. Então, o que sobrou nessa minha expressão? Sobrou que I2 dividido por π, isso aqui é igual a quem, né? Isso é igual a I1. Como ele quer I2 sobre I1, o I1 pode passar dividindo e o π pode passar multiplicando. Então, eu vou ter que I2 sobre I1, isso aqui é igual a π, mas ele falou para adotar que o π vale 3, né? Então, a razão, a corrente que passa pelo fio sobre a corrente que passa pela espira é igual a 3. Pronto, acabou esse exemplo também, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, vamos discutir no atendimento, tá?